Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Na aula de hoje de habilidades básicas, nós vamos falar dos fundos, os agentes espessantes e os embelezadores. Então, o que são fundos? Os fundos são líquidos aromáticos provenientes da cocção lenta em fogo brando de legumes, agentes aromáticos e ossos, quando ele não é apenas de legume, né? Então, eles são cozidos em água. Eles são a base para molhos e outros pratos. Eles são classificados como fond blanc, né, que são os fundos claros, e os fundos escuros, que são o fond brun, isso do francês, né? Que os fundos claros são produzidos a partir de legumes, aves, vitelos e pescados. Vitela é a carne do bezerro, né? Do novilho, do bovino jovem. E os fundos escuros são produzidos a partir de ossos, o mirepoix. Mirepoix, que vocês lembram, são aquela mistura de cebola, cenoura e salsão, melhor dizendo. Outros legumes, carnes vermelhas, carnes de caça e o vitelo. Os fundos são a base de ossos e aparas bovinas ou os de peixe são os que têm mais sabor e são mais encorpados, ou seja, são mais espessos, naturalmente mais espessos. Os ossos de animais mais jovens, né, contêm maior percentual de cartilagem e formam a gelatina durante a fervura. E os ossos de partes como joelho, pescoço e coluna desses animais também são bons para essa finalidade. Os ossos eles devem ser cortados com cerca de 8 centímetros e bem lavados para retirar o sangue e outras impurezas. Em fundos escuros, tanto os ossos quanto os legumes, né, os ossos devem ser assados antes de serem colocados na panela e os vegetais devem ser levados à cocção também, para ficarem dourados, né? Os vegetais do mirepoix devem ser cortados em tamanho de 5 centímetros e o que dá um tempo de fervura de mais ou menos 1 hora. No caso, se você estiver fazendo um fundo de legumes, eles podem ser menores também, que pode agilizar um pouco mais esse tempo. Nos fundos escuros, tanto os vegetais quanto o extrato de tomate, né? O fundo escuro também leva o extrato de tomate, o clássico, né? Devem ser salteados para ganhar cor, né? Como já havia falado. As panelas utilizadas devem ser mais altas do que largas, né? Para evitar uma evaporação excessiva do líquido. E não se utiliza sal em fundos, porque se você for guardar e para utilizar depois, pode ser que você não saiba quanto de sal você colocou, né? Não tenha muita noção, então isso pode prejudicar as preparações feitas com eles. Então não se coloca sal nos fundos. Aqui nós temos os exemplos do fundo claro, né? Que aqui nós tivemos os ossos e aparas, temos o mirepoix e o sachê d'épices, né? Que poderia ser também um bouquet garni, mas o padrão, né? Aqui nós temos o fundo escuro, nós vemos aqui os ossos que foram assados, o extrato de tomate e o mirepoix. Né? Você tem que ter um pouquinho de óleo também para refogar esses legumes. Né? No fundo de peixe, nós temos aqui a carcaça do peixe, né? De peixes não gordurosos. Um mirepoix branco, que é um pouco diferente do mirepoix tradicional, porque ao invés da cenoura ele tem essa pastinaca. A pastinaca é uma cenoura, é da mesma família da cenoura, só que mais branca, né? E está aqui o sachê d'épices. No fundo de legumes, nós temos qualquer legume que não seja rico em amido e um sachê d'épices. Os fundos aqui, minha gente, nós vamos uns exemplos de como fazer os fundos, né? Nós estamos usando os ossos na água e a gente coloca para ferver. Conforme ele for fervendo, ele vai liberando uma espuma, né? Que elas têm que ser retiradas, né? Depois desse processo, você vai colocar
o mirepoix, em seguida o sachê d'épices e vamos retirar, depois que ele foi ferver o tempo, né, necessário, nós vamos coar, né, retirar só o líquido. E se não for utilizar em seguida, é bom que ele seja resfriado para poder ser guardado, né? Então essa é a forma de preparar o fundo. Todos os fundos eles são mais ou menos dessa mesma sequência, certo?